a filha dela Ganhou um Nobel também. Também ganhou o Nobel, então é o primeiro grupo, Não, é a primeira família. Imagina uma festa de Natal dessa família. Ó, Ela sua prima ganhou o Nobel. Se você ganhou o Nobel, você não vai fazer nada. Que pressão, né? Que pressão, né? Lígia, não esquece do microfone. Ah, eu já tinha esquecido. E não esquece de não bater nele. Né? Oi? Não esquece de não bater, isso é importante. Não esquece. Surdo. Não, tem muita coisa dessa mulher. Tem muito, eu tenho umas colas aqui, ó. Várias coisas interessantes. Várias coisas. Então. Lígia, posso colocar o vasinho? Natürlich, ja. Essa casa é sua. Carolina. Olá, eu sou Lígia Facioni. E eu sou Cláudio Vilar. E nós estamos no Berlin Tech Talks e hoje a gente vai falar de uma mulher poderosíssima. Eu estou até com uma camiseta aqui em homenagem, porque nós vamos falar muito de mulheres poderosas e essa aqui ela é bem famosa, todo mundo conhece, mas não sei se todo mundo conhece todas as E tem tanta história particularidades da vida dela, porque ela era uma pessoa muito especial. Inclusive eu estava andando na rua ontem e vi um cartaz de um filme que vai ser lançado em maio. Ou abril, nos cinemas aqui na Alemanha. Não sei se é uma coisa global. Não sei se é global, mas vai ser um mas filme tem muita sobre a vida coisa dela. já sobre a vida dela. Ela é e muito... Quem é? Marie Curie! Esta mulher muito poderosa. Foi a única mulher... Quando ela aconteceu isso, ela foi a primeira pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel. Em 2 áreas diferentes. Sabe qual foi a única outra pessoa que conseguiu fazer isso? Linus Pauling. Que não sabe nada também. Não, é todinho, bobinho demais. Depois a gente pode falar sobre o Linus Pauling também. Linus Pauling é da distribuição eletrônica de elétrons. Isso. 1S1, 2S2. 2S2, 3S2. Nossa Senhora. Você faz aquela cobrinha, né? Ó, o pessoal que está estudando isso agora. Mas é relacionado a isso, a Curie. Curie, o nome dela original era Mania Skłodowska Curie. É polonesa? Polonesa, ela polonesa. nasceu em Varsóvia, em 1867. E ela era filha de um professor, o pai dela era professor de física e matemática e a mãe dela era pianista. Só que, olha só, nessa época, a Polônia fazia parte da Rússia czarista. E, nesta época, era considerado crime educar mulheres. Gente, as histórias das mulheres são muito... As mulheres sempre foram muito ferradas. Pelo amor de Deus, gente, era crime educar mulher. Então, tinha uma escola secreta na Polônia, lá em Varsóvia. Era literalmente o serviço secreto da Polônia. Era. Nossa. E aí elas tinham que estudar escondidas. Olha o negócio que absurdo, gente. Aí o pai dela, inclusive, perdeu o emprego. O pai dela era super contra isso, né? E aí começou a falar mal do governo russo, era a favor da independência da Polônia e acabou perdendo o emprego. E então tinha era uma escola secreta que tinha para educar as mulheres. Aí a Marie Curie, ela se formou com mérito, com honras no 2º grau, mas aí ela foi trabalhar de babá para ajudar a pagar os estudos da irmã dela que fez medicina. Entendi. Mas o pai dela é tipo o pai da Malala, assim, é um cara que tinha visão, que achava que era importante, mesmo que o mundo seja contra, que as mulheres estudem. Que bom que tem homens assim no mundo ainda, né? E a irmã dela, depois que se formou em medicina, aí começou a trabalhar para ajudar ela a pagar os estudos da Marie Curie. Né? Para compensar. Olha, legal essa família, né? Que legal. Né? E aí o sonho da Marie Curie era estudar em Sorbonne, na França. Eu já fui na Sorbonne, comi um sanduíche na Sorbonne, entrei numa sala de aula, não entendi nada. Vou lá comer um sanduíche. É, muito legal. E aí, o sonho dela era estudar na Sorbonne. E aí ela se matriculou, conseguiu ser aceita, só que o problema é que ela não tinha dinheiro. Aí ela passou fome, ela passou super mal, aí ela lavava os vidros dos laboratórios para poder ganhar uma graninha extra. E aí ela começou a fazer as pesquisas dela. Aí o mestrado dela, ela fez mestrado em matemática e em física. E na seleção para matemática ela passou em 1º lugar, no geral. E na seleção para física ela passou em 2º. Em Sorbonne. Em Sorbonne. Mulher fraquíssima, né, coitada. Meu sonho é fazer isso, ela foi e fez. Foi lá e fez. Aí, olha só,
E aí ela fez, e quando ela estava fazendo o doutorado dela, eu já tinha 28 anos, aí ela conheceu o marido, que era o Pierre. E os dois ficavam lá no porão a Sorbonne deu um porão lá para eles trabalharem, um super horrível porão. E aí eles começaram a trabalhar, parece que rolou um lance no porão. Não sei, eles casaram. Depois Rolou eles um lance casaram. e eles casaram. Rolou um lance radioativo no porão. E aí eles começaram a trabalhar juntos, se deram bem trabalhando juntos e foram. E aí aí ela descobriu o polônio. O polônio foi em homenagem ao país dela, porque ela era polonesa. E depois o rádio, que é ela que inventou esse nome. Inclusive as unidades de radioatividade e tudo relacionado ao rádio são descobertas dela, que ele é muito radioativo, muito mais que o urânio, né, o rádio. E aí, olha só que parte interessante. O rádio, que foi ela que descobriu, ela não quis patentear, ela e o marido não quiseram patentear. Eles pareciam ser super gente boa, os dois, assim. Não, é porque é uma coisa para o mundo, é uma coisa para o povo. Então a gente vai fazer, não vai patentear para poder as outras pessoas terem acesso. Eles deviam ter patenteado, porque quando você patenteia uma coisa, não é para só você usar, é para você poder também usar. Porque se outra pessoa patentear, aí você não vai poder usar. Você pode patentear alguma coisa e fazer com que o e não uso ficar, dela seja exatamente, gratuito. garantir que você patenteia para garantir que outras pessoas possam usar. Porque no caso dela, ela não patenteou. Aí o rádio valorizou um monte, assim, tipo 1 grama custava mais de $1 milhão de dólares, hoje em dia, que seria equivalente. E daí ela não pôde mais continuar as pesquisas dela, porque ela não tinha mais dinheiro para comprar o rádio para fazer as pesquisas, para continuar as pesquisas dela. Porque o negócio não valia nada e ela inventou, aí que louco, né? Aí teve uma situação aqui que as mulheres fizeram uma vaquinha para comprar 1 grama de rádio para ela poder continuar as pesquisas dela. Olha só, aí ela ganhou 1 grama de rádio para continuar. Aí o dinheiro todo que foi arrecadado para comprar esse rádio para as pesquisas, ela pegou a sobra, guardou e deu para a filha dela, que continuou o trabalho dela. Que ganhou o Nobel. Que ganhou o Nobel de Química. Gente, que família! Imagina a festa de Natal dessa família. Sua prima que ganhou um Nobel, a tua tia que ganhou o Nobel. Você fez o que tá fazendo o que da vida, minha filha? Você viu a versão da nova medalha? Olha aqui, ó, a nova medalha. E aí, pois é, mas aí ela casou com o marido dela, eles ganharam juntos. O primeiro Nobel que eles ganharam foi junto. Foi o Nobel de Física, eu acho, né? Depois ela ganhou sozinha de Química. De Química sozinha. Mas a organização do Prêmio Nobel não queria dar o prêmio para ela, queria só dar para o Pierre. O Pierre que bateu o pé e disse não, ela fez metade do trabalho todo, e vocês vão ter que dar para ela também. Olha só, gente, precisa de um homem lá defender para a mulher ganhar um Prêmio Nobel, porque não tem... A gente falou de uma outra cientista que também não ganhou o Prêmio Nobel porque aquela da fusão nuclear. Isso. Que não ganhou porque o Prêmio Nobel, a academia... Ficou só o professor, né? Ele é super machista, né? Super, super. A academia é muito machista. E aí ele teimou e ela conseguiu ganhar o primeiro Nobel dela, que foi de Física, e depois ela ganhou o Nobel de Química sozinha, alguns anos depois. Também ela participou de um... Ai, o marido dela morreu atropelado, gente. Uma pena, atropelado gente. por uma carroça. Gente, por uma carruagem. olha que horror. Eu pensei que vocês iam falar que morreu atropelado por um feixe de raios gama. Não, pior é que não, seria mais glamouroso, né? Nossa, mas não. Ela foi atropelada pelo trabalho dela. Mas... ela foi atropelada pelo trabalho dela. Mas teve uma conferência que reunia, em 1911, ela já estava viúva desde 1906. E ela foi na conferência sozinha lá, 24 caras, 24 machistas daqueles bem escrotos. Mas essa que tiveram que engolir a mulher, porque ela era muito poderosa, ela era muito... Porra, ela era um Nobel, né? E aí, ela foi a única participante mulher dos 24 membros. Mas, assim, o grupo que participou dessa conferência era, tipo, Einstein, Rutherford. Não, tipo, a foto nata. é clássica. E eu acho que, tipo, por mais que tenha sido uma coisa muito machista, sei lá, você só ter homens e tal, ter a imagem dela pela primeira vez num grupo, tipo, o mais seleto grupo de cientistas do mundo, e ela você tá tem ela lá no meio. e ela tá nas outras fotos também, né, de outras ela conferências. É muito... Que é fantástico isso. Isso é fantástico. Mas depois dessa conferência, olha só que sacanagem. Ela se candidatou para a Academia Francesa de Ciências e eles não aceitaram. Nossa. Olha só. Sabe por quê? Porque ela estava tendo um caso com um colega de trabalho que era o Paul Langevin,
E o Paul Langevin era casado. Eita. E a mulher dele estava longe fazia anos. Quer dizer, nem era mais, né? Já estava... Não sei. Por causa da guerra, era pré-Primeira Guerra. Eu não sei se o cara era judeu ou tinha alguma coisa assim. Que os ânimos estavam acirrados, as pessoas estavam super preconceituosas, ficavam dando conta da... Assim, ou seja, o critério pessoal foi usado por uma decisão profissional. E aí, quem defendeu ela? Albert Einstein. Foi lá e falou assim, vocês têm que aceitar essa mulher, isso aí não tem nada a ver. E eles acabaram tendo que engolir, porque o Einstein era membro e foi lá e conseguiu fazer isso. Ele veio com Einstein nos peitos, né? Veio. Gostou, Tubo, dessa? Stein é pedra em alemão, tá, Stein gente? é pedra, Einstein, uma pedra. Einstein é uma pedra. Tem até uma... Zweistein, Dreistein. Não, e tem aquela do Brad Pitt. Ah, é verdade. Porque Brett, em alemão, Brett é tijolo. E daí ele... Um monte de tijolo. Ich bin Einstein. Und du? Brad Pitt. Piadinha. Vamos voltar Porque tá muito pobre aqui. Horror. Então, aí tem uma história dela na Primeira Guerra Mundial que é muito legal, gente. Na Primeira Guerra Mundial ela ajudou muito a França, porque na verdade a Polônia ficou lá e ela ficou na França mesmo, ela virou francesa. E aí eles colocaram máquinas de raio-x nas ambulâncias para ajudar os machucados lá, os feridos de guerra, porque facilitava muito ter uma máquina de raio-x para você saber se o cara estava quebrado, da onde que estava a bala para poder retirar e coisas assim. A Marie Curie, olha que mulher, desculpa, eu vou falar, mas é mulher foda. Ela dirigia ambulância. Na guerra, ela dirigia ambulância, que tinha o equipamento de raio-x dentro da ambulância, para ela ir ensinando enquanto ela ajudava lá nos esforços de guerra. Como utilizar o equipamento raio-x. Né? Não é surreal. Eu nem sabia que ela dirigia ambulância, essa mulher sabe tudo. E tem até uma história que no casamento dela, ela foi com um vestido azul marinho, porque ela não tinha nenhum vestido branco. Ela só tinha um vestido, que era um vestido azul marinho. E aí, enfim, nos esforços de guerra, ela quis vender as medalhas do Prêmio Nobel para dar o dinheiro para os esforços de guerra, mas aí o Banco Nacional Francês não aceitou. E aí a última curiosidade a respeito da vida dela, mais assim, é que ela morreu com 67 anos, bem cedo, né? Vítima de radiação. Porque ela não sabia que era perigoso ainda. Inclusive, ela tinha um abajur na casa dela que era um negócio radioativo. Não faça isso em casa, não sabia. Não sabia, né? Depois que a gente fica sabendo, graças a ela. E aí ela ficou cega, ficou com um monte de doença. E, inclusive, até hoje, os objetos dela e os cadernos de anotações dela estão na Biblioteca Nacional da França, se não me engano. E elas estão guardadas numa caixa de chumbo. E para manipular isso aí, tá tudo muito radioativo mesmo, depois tanto de tempo depois. Não, mas é surreal. Tipo, eu fico imaginando que a filha dela, porque eu não pesquisei sobre a filha, que continuou o trabalho dela, também deve ter sofrido alguma consequência, né? A gente podia fazer um programa depois sobre a filha dela. Poucas pessoas falam da filha dela e, tipo, ela recebeu o Nobel. E a filha também. dela recebeu o Nobel também, não é pouca coisa, né? Não é... Então a gente podia descobrir que fim levou a filha dela, que se ela não teve nenhuma doença causada, porque imagina, a mãe dela levava as coisas radioativas para casa. A mãe dela era radioativa, né? Ela ficou grávida Sim. dela com radioatividade. Pois é, gente, que louco. Não é? Por isso que a menina deve ser um gênio, né? Já nasceu toda diferente. Nasceu X-Men a menina. X-Men, exatamente. Mas então, gente, essa aí é a história resumida da Marie Curie. Tem bastante filmes, né? Tem bastante documentários a respeito, porque ela é uma pessoa muito especial. Das cientistas mulheres, não é cientistas mulheres, mas das cientistas ela é a mais famosa, eu acho, a mais mencionada. Eu acho que é. Mas acho que é um símbolo, que é o símbolo da ciência das mulheres. A gente já falou sobre Ada Lovelace, que é um símbolo para a computação. Mas para a ciência, eu acho que é Marie Curie. Acho que ela é o maior. É uma inspiradora. Tem prêmios Marie Curie de pesquisa. Inclusive, o ano passado foi uma brasileira que ganhou. A gente pode também ir atrás desse trabalho, que é bem interessante. Então, ela inspira mulheres até hoje no mundo inteiro. E eu achei muito legal que essa vaquinha que as mulheres fizeram para ela comprar o primeiro rádio dela. O primeiro um grama de rádio lá que ela precisava para as pesquisas dela. Eu achei muito bonito isso, que as mulheres se uniram para viabilizar a pesquisa dela. Muito legal isso daí.
Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês souberem de alguma outra coisa interessante sobre a Marie Curie, porque a mulher tem um monte de coisa interessante. É verdade. Pra, Só pra gente fazer essa pesquisa, né? Tipo, tem muita coisa. Tem muita coisa pra fonte, falar tem dela. muita coisa. E eu vou assistir esse filme que vai passar Vamos, aqui. né? Não sei se é um filme alemão ou não. Eu acho que a gente pode fazer a sessão Berlim Tech Talks. Berlim Tech Talks no cinema. Então tá, gente. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem nos comentários de vocês aí. O que uns vocês joinhas de acham? Dê um vocês. joinha, convide os amigos. Isso aí era uma boa aula também para levar para a sala de aula. Ou levar para o bar e conversar com os amigos sobre o legado da Marie Curie, que não é uma pouca coisa, é bastante. E espero que vocês tenham gostado. Esperamos mais Curies no outro lado da câmera. Isso, tem um monte espalhadas pelo mundo hoje. A gente vai descobrir uma por uma e trazer aqui para o Berlim Tech Talks. Tá bom, gente? Beijo, até a próxima semana. Até a semana que Tchau. vem. Tchau!